Boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Júnior Pimentel e você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Nós estamos no domingo mais uma vez, nós vamos falar sobre as promessas de Deus. Todo domingo nós abordamos essa temática de apresentar a vocês as promessas de Deus e tudo aquilo que Ele prometeu e que Ele tem feito. Existem as promessas bíblicas, aquelas que outrora Deus já profetizou por intermédio dos profetas, e também revelou por intermédio do seu Espírito a todos aqueles que por outrora foram instrumento para escrever a palavra de Deus. E também existem promessas de Deus pessoais. Que promessas de Deus são essas? Aquela especificamente direcionada para você, quando alguém falou, quando alguém disse, ou quando você sentiu no seu coração a palavra ministrada. Que Deus te abençoe, é uma honra estar com vocês aqui, é uma honra ter vocês já aqui presente. Eu convido vocês a compartilhar essa live ao máximo de pessoas possível. Por quê? Porque hoje nós vamos falar da palavra de Deus, nós vamos falar de uma temática sobre escolhido por Deus, ou este é um vaso para mim escolhido. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, sei lá. Quero agradecer a presença de todos que já se fazem presente, quero agradecer a vida da Estela Garcia, já está por aí. Quero agradecer a vida da minha noiva, Liz Pellegrini, que também está por aí. É uma honra, gratidão ter vocês. E todos vocês que estão chegando, que estarão comigo na live, e todos aqueles que irão assistir essa live depois. Eu quero começar lendo o texto que nós iremos usar como base. Qual é o texto, Júnior, que você vai usar como base? Eu vou ler este texto, depois nós vamos fazer uma oração e nós vamos começar falando da palavra do Senhor. O texto que eu vou usar hoje se encontra em Atos, capítulo 9, do versículo 1 em diante, até o versículo 18, diz assim: E Saulo, respirando ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulher, e os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de uma luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E depois ele continua: Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões? E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhes o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te direi o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, levantando-se da terra, abriu os olhos e não via ninguém. Guiado pela mão, o conduzira a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhes o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punhava sobre ele a mão para o que tornasse a ver. Respondendo Ananias, Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhes, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes a mão, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como uma escama, recuperou a vista, levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus.
que este era filho de Deus, e todos que ouviram estavam atônitos e diziam: não é este aquele que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para levar presos os principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito, mas os confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhes a vida. E tomando a noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava se juntar aos discípulos, mas todos os temiam, e não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos, e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome do Senhor. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. E sabendo, porém, os irmãos que acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas na Judeia, na Galileia, na Samaria tinham paz, e eram edificadas e multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então nós lemos Atos capítulo 9, do versículo 1, eu li até o versículo 31. Aqui narra a história de um homem. Esse homem chamava Saulo. Quem era Saulo? A temática que nós vamos abordar aqui é escolhido por Deus. Eu quero te fazer uma pergunta aqui do início desta mensagem, desta palavra pregada, desta pregação. Deus te escolheu, mas eu te faço uma pergunta: o que você fez para Deus te escolher? O que eu ou qualquer outro homem pode fazer para ser escolhido por Deus? Será que é o nosso jeito de falar? Será que é o nosso jeito de se vestir? Será que é o nosso jeito de se comportar? Existe alguma atitude em nós? Existe algum comportamento em nós que possa, de alguma forma, chamar a atenção de Deus para que este possa se compadecer e nos escolher para um grande propósito ou para uma grande missão? Nós vamos responder isso hoje, mas eu quero começar essa live agradecendo a você, agradecendo você que está comigo, vocês que estão acompanhando comigo, e dizer da parte de Deus que o projeto de Deus é grande na sua vida e você é o escolhido por Deus. Eu quero orar por essa palavra aqui, quero orar por você também que está aqui comigo, e nós vamos refletir nessa palavra aqui. Senhor Deus, soberano e eterno Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu exalto o teu nome. Senhor, a tua palavra foi lida, a tua palavra será ministrada, que essa palavra possa penetrar ao mais profundo dos corações, que essa palavra possa fazer um movimento profundo no seu coração, na sua alma, na sua vida, que a palavra de Deus possa penetrar no seu interior e que essa palavra possa te vivificar, te colocar de pé, te levantar, te restaurar e fazer um grande milagre. Que o Espírito Santo use a minha boca e que essa palavra plantada no seu coração para produzir muitos frutos para a glória do nome do Senhor. Bom, dia de domingo nós falamos sobre as promessas de Deus. E se Deus prometeu, já falei aqui, já li, já reli vários textos que uma vez que Deus promete, Deus cumpre, porque Deus não vai contra a sua palavra. Existem vários textos na Bíblia Sagrada que fala que Deus tem nos escolhido. Por exemplo, Jeremias 1, versículo 5 diz que antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. E antes que você nascesse, eu te consagrei, eu te santifiquei, eu te designei para uma grande missão, sim, para ser um profeta à nação, para você ser uma boca de Deus, para você ser um instrumento do Senhor aqui na terra. Quando nós chegamos em João, nós aprendemos um outro texto em João, se não me falha a memória, João 15,16, deixa eu confirmar, João 15,16, que diz assim: não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dê frutos, os vossos frutos permaneçam, a fim de tudo quanto pedires em meu nome, o Pai vos conceda. Então, a palavra de Deus diz que Deus nos escolhe, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito sobre a sua vida. Agora nós vamos olhar aqui. Jesus fez 12 discípulos, esses discípulos ficaram aqui e eles continuaram a missão de Cristo na terra. Os discípulos começaram a pregar o evangelho do reino,
Nós sabemos que eles ficaram reunidos no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo. Pedro se levantou e na primeira pregação 3.000 pessoas se converteram. Depois ele pregou de novo, mais pessoas se converteram, chegando ao total de 5.000 pessoas se convertendo. Mas nós sabemos que quando chega no capítulo 7, começou a primeira perseguição aos discípulos. E o primeiro a morrer foi um homem chamado Estevão, um discípulo, que começou a pregar, começou a falar de Cristo, começou a narrar desde a chamada de Abraão até a morte de Cristo. E ele falou que os líderes, os sacerdotes, o povo de Israel teve o coração duro, de tal maneira que crucificou a Cristo. E o que aconteceu? Estevão morreu apedrejado, está no capítulo 7 de Atos. E quando Estevão morreu apedrejado, ele morreu perto aos pés de um jovem chamado Saulo. Este Saulo, que outrora na frente começou a perseguir a igreja. Então veio uma perseguição, todos começaram a fugir, todos começaram a se espalhar, porque os discípulos estavam perseguindo e estavam atrás dele para matar eles, e todos aqueles que professavam a fé em Cristo começaram também a ser perseguidos e a morrer. Talvez você não saiba, mas em vários países ainda nos dias de hoje, nos dias atuais, a perseguição. Existe pelo menos 50 países que são de uma perseguição muito severa, e existe 10 países que são os piores. Júnior, você pode citar ele, eu vou te dar uma sugestão. Depois dessa live, depois dessa mensagem, você pode pesquisar Portas Abertas. No Portas Abertas, você vai lá pesquisar e você vai ver os piores países que há perseguição, ou perseguição pelo mundo, onde os cristãos são mortos, ainda nos dias de hoje. No dia de hoje, existe cristãos que são decapitados, outros são mortos queimados, outros são mortos a tiro, outros são mortos espancados. Existe igrejas subterrâneas em alguns países que quando são descobertas, elas são demolidas com as pessoas dentro. Então existe muita perseguição, mas a mídia não fala, a mídia não diz. Então existem milhares de cristãos que morrem diariamente por amor à palavra de Deus e por amor a Cristo. E assim continua, haverá um tempo que virá perseguição de novo, e se essa perseguição vier, eu tenho certeza que eu e você já devemos estar bem preparados para isso. Mas agora eu vou contar a história de um homem. Esse homem, o nome dele era Saulo. Quem era, pois, Saulo? Para que eu e você pudéssemos entender e compreender. Quem era Saulo? Saulo, ele era um judeu. Este homem conhecia toda a lei, aprendeu nos pés de Gamaliel, era um homem sábio, era um homem inteligente, era um homem que tinha dupla cidadania, também tinha cidadania romana, era um homem que conhecia o contexto filosófico, conhecia a filosofia, era um jovem muito sábio. Então este homem, o que ele fez? Lá em Atos, capítulo 9, o texto fala que ele, por ser fariseu, por ser zeloso da lei, ele começou a mandar perseguir os cristãos, ele começou a mandar prender, espancar, mandar matar, e ele estava perseguindo os cristãos. E em Damasco tinha um número grande de cristãos ali. O que ele fez? Então ele estava se dirigindo para a cidade para pedir cartas ali naquele lugar, para ter autoridade. Ele pediu cartas para ir neste lugar, para mandar prender os cristãos que estavam naquele lugar, e para mandar matar os cristãos. Mas a primeira coisa que eu aprendo é que quando ele vai no caminho, ele é cercado por uma grande luz. E quando ele é cercado por uma grande luz, que ele cai, ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue. Aqui eu vejo a primeira promessa. Júnior, você vê a primeira promessa aqui? Eu vejo a primeira promessa aqui nesse texto que se encontra em Atos, capítulo 9. Por quê? Porque Jesus já tinha morrido, e Jesus já tinha ressuscitado, e Jesus já tinha sido assunto ao céu. Jesus não estava aqui na terra. Saulo estava perseguindo a igreja. E uma vez que Saulo estava perseguindo a igreja, Saulo estava perseguindo, na verdade, a Cristo, a sua noiva. Então Cristo diz assim: Saulo, ele não disse assim: Saulo, Saulo, tu está perseguindo a minha igreja. Saulo, tu está perseguindo os cristãos. Não, disse: Saulo, tu está me perseguindo. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, eu aprendo que Jesus falou muito sobre isso, que Ele ia nos proteger, Jesus falou que Ele ia nos guardar, Jesus falou que Ele estaria conosco todos os dias, e todas essas promessas que Ele deu, que Ele falou, que Ele prometeu, está sobre a minha vida, está sobre a tua vida, e nós devemos acreditar, nós devemos confiar no Senhor. Por quê? Porque Ele deu essa promessa, lá em João 10, do versículo de número 17 em diante, Ele diz assim:
ele tem essa promessa em João 10, ele fala, versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim, eu também conheço, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não estão no aprisco, mas também convém agregar esta, e esta ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho, o pastor, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la, e ninguém me tira, mas eu dou a mim mesmo, e tenho poder para dar, e tenho poder para tornar, e este mandamento recebi ao Pai. Então aqui esse texto fala primeiro, que Jesus, ele dá a sua vida, ele dá a sua vida por mim, ele dá a sua vida por você. No versículo 30 ele diz, eu e o Pai somos um, eu, Pai, e vocês somos um, nós somos um. Ele dá a vida por mim, ele dá a vida por você. Uma vez que ele dá a vida por mim, uma vez que ele dá a vida por você, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos livra de todo mal, ele faz essa obra maravilhosa na minha vida, ele faz essa obra maravilhosa na sua vida. No versículo 28 ele diz assim, eu dou a vocês a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém há de arrebatar vocês das minhas mãos. Então nós estamos protegidos e guardados na mão de Deus, porque através de Jesus ele nos amou, ele deu a sua vida, ele nos ama com um amor incondicional. E uma vez que Saulo estava perseguindo a igreja, ele não estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo quem? Ele estava perseguindo o próprio Jesus. Então, primeira promessa, toda vez que alguém se perseguir, toda vez que alguém se levantar contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, fique despreocupado, porque eles não estão se levantando contra você, eles estão se levantando contra o próprio Deus, e o próprio Deus há de te guardar, e o próprio Deus há de cuidar de você, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, e também cuidar do seu lar, e cuidar dos seus. Confie nessa promessa que vem da parte do Senhor. Então o que aconteceu? Naquele exato momento, Saulo ficou cego, e ele recebeu, ele falou, Senhor, o que tu quer, o que você quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Ele diz, olha, vai até Damasco. Só que existia um grupo de homens com Saulo que ouviu aquela voz, mas que não viu nada. Assim são testemunhas, porque ouviram que Saulo ouviu aquela voz. E eles pegaram Saulo e levaram Saulo até Damasco. E quando Saulo está em Damasco, o texto diz que Saulo ficou cego, Saulo ficou sem ver, Saulo ficou sem comer, e Saulo ficou 3 dias orando. E quando ele está ali, Deus vai visitar um homem chamado Ananias. E quando ele vai visitar Ananias, que ele visita Ananias, ele chama Ananias. Ananias diz assim, Senhor, eis-me aqui. Ele falou, olha Ananias, eu quero que você vá até Damasco. Olha só, quando Deus nos escolhe, Deus tem um propósito, ele faz tudo perfeito. Os seus planos são perfeitos, os seus planos são eternos. Deus ele fala, Deus ele revela, Deus ele mostra. Você precisa confiar que Deus é assim. Por quê? Deus falou para Ananias, Deus visitou Ananias e disse assim, Ananias, eu quero te dar uma missão. Ananias disse, qual a missão que o Senhor quer me dar? Eu quero que tu vá em Damasco, você vai chegar lá, vai ter uma rua chamada direita. Quando você entrar nessa rua chamada direita, você vai procurar por uma casa de um homem chamado Judas. Aí Ananias diz, tá bom Senhor, eu vou me levantar daqui, eu vou até Damasco, eu vou chegar nessa rua chamada direita, e o que eu faço lá? Quando você chegar lá, você vai encontrar um homem orando. Então presta a primeira atenção. A primeira promessa de Deus aqui é a seguinte, Deus te guarda e te protege. A segunda promessa aqui, Deus ouve a oração. Deus falou para Ananias, existe um homem ali orando, seu nome é Saulo. Então o que aconteceu? Saulo, durante o período que ficou cego, ele estava orando. E aí a pergunta que eu faço, você, diante de Deus, tem orado? Você apresenta a sua família, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos? Nós sabemos que lá em Provérbios 16 fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E eu te pergunto, você tem colocado diante de Deus os seus planos? Você tem colocado diante de Deus os seus projetos? Você tem apresentado aquilo que Deus, aquilo que você sonha, aquilo que você almeja? O primeiro texto aqui, ó, Saulo orando, e Deus ouvindo a oração de Saulo, e Deus respondendo a oração. Por quê? A primeira característica de alguém que ora, Júnior me diz a primeira característica de alguém que ora. Vamos ver a característica de alguém que ora, não pela minha boca, não pela boca de Saulo, não pela boca de Ananias, mas pela boca do próprio Deus. Olha só o que o próprio Deus falou.
E disse assim, ó, levanta-te, o Senhor do versículo 11, disse Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta a casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois este está orando. Olha, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele as mãos para que ele tornasse a ver. Olha que muito forte. E chega como uma cristal, minha madrinha entrou aí, ó. Chega, arrepiou aqui, ó. Olha o que Deus falou. Tu vai lá, Ananias, nessa rua direita, ó, rua direita, na casa de um homem chamado Judas, que tem um homem de Tarso, chamado Saulo, e este está orando. E no momento que ele estava orando, Saulo teve uma visão. Pega o código aqui, ó. Quando eu e você oramos diante de Deus, Deus nos dá visão daquilo que Ele quer que a gente faça, daquilo que a gente quer que realize. Deus dá visão dos projetos que Ele quer que Ele execute. Deus nos dá visão das pessoas que vão nos ajudar. Deus vai nos mostrar o caminho, nos dar a direção. Por isso é importante, tudo que nós fizermos, nós colocarmos em oração. Ele disse, olha, numa visão ele via que um homem, olha, falava, um homem entrava, e esse homem era chamado Ananias. E esse homem chamado Ananias colocava a mão sobre ele e ele tornava a ver. Então o que eu vejo aqui, ó? O próprio Deus falando, o próprio Deus falando, dizendo, Saulo está orando. E em oração ele teve uma visão. E como ele teve uma visão, um homem entrava na casa e colocava a mão sobre ele, o nome dele é Ananias. E agora quando Saulo está orando, agora veja a visão aqui, a minha e a sua visão. Saulo está orando, Saulo está no quarto de um homem chamado Judas. Mas quem é este Judas? Depois eu falo sobre ele. Judas foi o homem que acolheu o Saulo cego, porque Saulo era conhecido. E Saulo está orando. E no momento que Saulo ora, olha o que o texto diz. Saulo está cego, Saulo está sem ver. Saulo abre o olho e Saulo não vê nada, porque ele foi envolto por uma luz, ele teve um encontro com o Senhor, e ele ficou 3 dias cego. A visão natural de Saulo, ele ficou sem ver com os olhos naturais. Os olhos naturais de Saulo ficaram cegos, mas a parte que nós vemos, eu não sei se tu sabe, é no córtex visual, fica aqui dentro do cérebro. Se você fechar os seus olhos, você consegue visualizar coisas. Então o que acontece? Saulo está cego nos olhos naturais, mas os olhos espirituais de Saulo foram abertos. Saulo não conseguia ver com os olhos naturais, mas quando ele estava orando, ele via um homem entrando na casa de Judas. Ele conseguiu ver como esse homem era, ele conseguiu ver o tamanho desse homem, a cor da roupa desse homem estava, ele conseguiu até saber como era o nome do homem. O homem era chamado Ananias. Ele viu esse homem colocar a mão sobre ele, e ele viu esse homem, que naquele momento que ele orava por ele, os olhos dele se abriam. Então pega aqui, é muito forte, porque Saulo com os olhos naturais dele cego, os olhos espirituais dele abriram. Então preste bem atenção, quando eu e você oramos, Deus abre o nosso entendimento, Deus abre a nossa visão espiritual. Outra coisa que eu aprendo aqui, na oração, Deus abre o nosso entendimento, abre a nossa visão espiritual, e Deus mostra para nós o futuro. Já imaginou Deus mostrar para você o futuro? Deus mostrar o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a um ano. Deus mostrou para Saulo o que aconteceria no futuro para ele. Ele viu Ananias entrando, ele viu Ananias orando sobre ele. Eu tenho um código muito forte sobre isso. Não vou conseguir falar aqui agora, mas se você estudar a minha série que está salva aqui, é o Deserto Escola de Deus, eu falo. Por quê? Porque eu falo que isso aqui é o princípio de Deus. Qual é esse princípio de Deus? É que Deus, ele mostra o fim antes do começo. Deus mostra o fim antes do começo. Júnior, onde é que está isso? Eu não tinha preparado esse texto, mas esse texto vem muito forte aqui. Então deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Ele está em Isaías. E eu te faço uma pergunta aqui, 2 perguntas enquanto eu procuro o texto aqui. Você está entendendo? Se você está entendendo, e se você está compreendendo essa palavra, deixa aqui nos comentários, diz assim, eu estou entendendo, eu estou compreendendo. E faz o seguinte, no momento que eu vou pegar esse texto para ler, envia essa live aqui pelo menos para umas 10 pessoas, porque isso aqui é uma palavra muito forte. Existem pessoas que precisam ouvir essa palavra, existem pessoas que estão com o coração angustiado, que precisam dessa palavra para descer ao seu coração, para que possa fortalecer o seu coração, para que possa fortalecer a sua vida. Então faz o seguinte aí, compartilha essa live. Boa tarde, Maria, é uma honra ter você por aqui conosco. Está aqui, encontrei. Preste bem atenção, já vou voltar sobre, olha aqui, ó. A oração abre o nosso entendimento,
a oração abre a nossa visão, a oração mostra o caminho, a oração mostra o futuro, a oração é ouvida por Deus, a oração responde. Muitas promessas tem no texto de Atos. Eu vou já voltar para lá, mas eu vou continuar aqui. É uma honra, Maria, seja bem-vinda aí. Nós estamos falando aqui sobre escolhido por Deus, eu tenho certeza que você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Agora, Isaías 46, versículo de número 9 e 10. Esse texto aqui eu já preguei, eu já falei muito sobre ele no Deserto, a Escola de Deus, está salvo no meu YouTube. Eu também falei sobre escrever o novo passado, também está salvo no YouTube, na minha série sobre como eu posso escrever o novo passado. Eu falei sobre a mente atemporal, eu falei sobre passado, presente e futuro, eu falei como a mente compreende o passado, presente e futuro, e esses 3 tempos na esfera de Deus, como entender essa esfera e como viver e escrever o novo passado. Então está lá, eu falo horas sobre isso, mas vou falar de forma breve. Esse texto que eu falei lá, quando Saulo está orando, ele vê uma visão do futuro. Ele vê Ananias entrando e orando sobre ele. Mas olha só o que diz em Isaías 46, versículo 9 e 10, diz assim, ó: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Eu anuncio, ou eu faço o fim, desde o princípio. Eu anuncio o fim desde o princípio. Eu anuncio o fim desde o princípio. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu propósito está firme e farei toda a minha vontade. O meu propósito permanecerá. Diz assim, olha só o código aqui, eu faço o fim antes do começo. Eu anuncio o fim antes do começo. Ele diz, o meu propósito permanecerá. Isso aqui é um propósito, isso aqui. Agora eu não vou falar aqui como ministro, não, eu vou falar como teólogo. Estudando todas as religiões mundiais, estudando todos os livros sagrados, existe só um Deus que faz o fim, que mostra o fim antes do começo. Se você for ver todas as grandes religiões, se você for estudar todas as culturas, se for você pegar todos os livros sagrados de todas as religiões mundiais, nenhuma divindade mostra o fim antes do começo. Ele diz assim, eu termino o fim antes do começo, eu mostro o fim antes do começo, eu anuncio o fim antes do começo. Por quê? Ele pegou João, levou no futuro e mostrou o fim. João viu os últimos dias, João viu a grande tribulação, João viu o reino do anticristo, João viu o reinado milenial de Cristo, João viu a restauração eterna, João viu o trono branco, João viu a nova cidade de Jerusalém, João viu os salvos escolhidos vivendo eternamente, João viu a condenação eterna. Júnior, já aconteceu? Tem um código. No tempo de Deus já, na nossa esfera não, ainda vai acontecer. Então Deus sai daqui e leva ele no futuro. Agora vamos voltar para a oração, para nós entendermos o nosso Deus, que é um Deus poderoso. O que acontece? Vamos voltar agora. Me diz aí, vocês estão pegando os códigos da oração? Vocês estão pegando os códigos da oração? Vamos lá. Saulo perseguia, Saulo, olha o Luiz aí, bem-vindo, Luiz. Tem 5 pessoas, vamos bater 15 pessoas nessa live hoje, taca a brasa aí, que no final eu vou fazer uma oração aqui muito forte da parte de Deus aí. Vamos lá. Então o que acontece? Saulo perseguia a igreja. Saulo mandava matar homens, mandava matar mulher, mandava matar criança, mandava prender, mandava espancar. E no caminho ele tem um encontro com Jesus. E ele fica cego porque aquela luz envolta sobre ele, sobre a vida dele. E quando ele está cego, Deus diz para Saulo, Saulo vai para Damasco. E o que acontece? Saulo é pegado pela mão e é levado até Damasco. E quando ele chega em Damasco, então, qual é a primeira promessa aqui? Você que chegou agora, eu estou falando sobre promessa de Deus. Qual é a primeira promessa em Atos, capítulo 9, versículo de número 5, diz assim, disse, quem és o Senhor? Saulo pergunta. Vamos desde o versículo 3, diz assim, para nós vermos a primeira promessa. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou o resplendor de uma luz do céu, e caindo à terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse, quem és, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti é recaltriçar contra os aguilhões? E ele, tremendo atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? Ele disse, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E lá será dito. Então a primeira promessa que eu vejo nesse texto, Saulo estava perseguindo a igreja, e Jesus não disse assim, Saulo, tu está perseguindo a minha igreja, tu está perseguindo o cristão, não. Ele disse,
tu está me perseguindo. A primeira promessa aqui, ó, que quando te perseguirem, quando se levantarem contra a sua vida, estão perseguindo o próprio Deus. E se estão perseguindo o próprio Deus, Deus te guarda, Deus te protege, Deus te livra. No Salmo 91 existe promessa de Deus. A promessa de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, Ele fala que Ele não vai deixar nenhum mal chegar à sua casa, que Ele não vai deixar nenhum mal chegar à tua tenda, porque Ele dará a ordem aos seus anjos para te guardar e para te livrar em todos os teus caminhos. Deus protege a tua casa, Deus protege o teu lar, a tua família, o teu esposo, o teu trabalho, o teu emprego, os teus filhos. Deus te protege quando você está na rua. Essa é uma promessa da parte de Deus. E quando Saulo está ali agora em Damasco, ele está orando. Agora vamos pegar os códigos da oração. Júnior, eu tenho dificuldade de orar, eu gosto de orar. Agora eu vou te passar os códigos da oração aqui. Saulo está cego. Saulo chegou na casa de um homem. Quando ele está cego, ele vai na cidade, ele vai andando, e ele chega na casa de um homem chamado Judas à direita. Ele bate na porta e Judas olha aquele homem, não só aquele homem, mas vários homens com aquele homem sendo levado pela mão, olhou para ele e disse assim: quem é este homem? Aí ele fala: esse homem é Saulo. O Saulo é muito conhecido, ele está cego. E aquele Judas acolheu Saulo na casa dele e deu um quarto para Saulo. E quando Saulo entra no quarto, Saulo fica 3 dias, a Bíblia diz, 3 dias sem comer, sem enxergar, e ele fica orando. E quando Saulo dobra o joelho dele, e quando Saulo começa a orar, Saulo estava cego. E aí, quando ele está cego com os olhos naturais, ele tem uma visão. Ele tem uma visão, ele vê um homem entrando na casa dele, chamado Ananias, orando sobre ele, para que as escamas dos olhos dele caíssem. A primeira coisa que eu aprendo aqui, quando ele está orando, quando ele termina de orar, aí Deus vai visitar um homem chamado Ananias. E quando chega Ananias, olha o que ele diz para Ananias, versículo de número 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhes o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse o Senhor: levanta-te, vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois este está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, punha a mão sobre ele para que tornasse a ver. Agora olha aqui, ó. Primeira coisa que eu vejo aqui, agora anote esses códigos da oração, que depois eu quero que você me marque, bata o print e anote. Primeiro código da oração: quando Saulo está orando e falando com Deus, primeira coisa que Saulo recebe o quê? Abre o entendimento de Saulo. Os olhos de Saulo estavam cegos naturais, mas o entendimento de Saulo, o córtex visual dentro do cérebro, a visão de Saulo, os olhos espirituais de Saulo se abrem. Então assim, quando você ora, Deus abre o teu entendimento para você ter clareza das coisas. Quando você ora, Deus abre a visão daquilo que você deve fazer, que você deve realizar e que você deve executar. Deus abre a visão. Então a visão de Saulo abriu e ele teve uma visão. Outra coisa que eu aprendo aqui: Saulo teve visão do futuro, porque ele viu um homem chamado Ananias entrando e orando sobre ele. Então quando eu oro, o meu olho espiritual abre, o meu entendimento abre e eu tenho visão do futuro. Deus te mostra aquilo que ainda vai acontecer. Então, se você quer uma direção para a sua vida, se você quer uma direção para os teus projetos, se você quer uma direção para os teus sonhos, se você quer uma direção para aquilo que você quer realizar, ou que você quer executar e você tem dúvida, comece a orar, porque Deus vai lhe dar visão, Deus vai te mostrar em sonhos, Deus vai mostrar para você no seu entendimento, Deus vai levantar pessoas assim como se levantou Ananias para falar contigo. Por quê? Deus explicou bem direitinho para Ananias: você vai entrar lá, você vai falar com ele, você vai orar sobre ele e vai retornar a visão. Você vai já pegar o código aqui da visão, calma aí, vai pegar o código. Então o quê? Primeiro, Deus abre a minha visão espiritual. Segundo, Deus abre o meu entendimento. Terceira coisa da oração: Deus me mostra o futuro. Quarto ponto da oração: Deus não só me mostra o futuro, mas Ele me dá a direção daquilo que eu devo fazer. Porque quando o nobre Saulo estava orando, Deus já estava dando direção para ele o que ele devia fazer. Nós já vamos ver lá na frente onde que diz isso. Deus dá a direção daquilo que você deve fazer, daquilo que você deve executar. Então, o que eu aprendo aqui? Outra coisa, quinto ponto: quando eu e você oramos, Deus ouve a nossa oração. Quando eu e você oramos, Deus ouve a nossa oração. Por que Ele ouve? Porque Saulo estava orando.
E o próprio Deus, eu aprendo isso aqui pela boca do próprio Deus. O próprio Deus fala para Ananias dizendo, este homem está orando. E ele via que um homem chamado Ananias entrava e orava sobre ele. Então, Ananias, por isso eu vim aqui te visitar, Ananias. Por isso eu vim aqui falar contigo. Por isso que eu me revelei aqui em visão, Ananias. Por quê? Porque você precisa ir lá com Saulo. Porque Saulo está orando e ele viu que você ia lá e orava sobre ele. Então você tem que ir lá. Então o que eu aprendo aqui? De forma muito especial, de forma poderosa. Deus, Ele ouve a nossa oração. Deus ouviu a oração de Saulo. Outra coisa que eu aprendo aqui, a sexta coisa, Deus responde a nossa oração, porque Saulo orou, e como ele orou, Ananias era a resposta de oração de Saulo. Vou responder. Ananias era a resposta de oração de Saulo. Quando Saulo orou, Ananias era a resposta de oração de Saulo, e Deus vai visitar Ananias lá em Damasco, dizendo, Ananias, foi você que ele viu, e como ele ouviu, eu estou respondendo a oração de Saulo. Por quê? Porque ele clamou, ele pediu, eu mostrei para ele, você vai ter que ir lá. Então nós vemos aqui que na oração abre a nossa visão espiritual, na oração abre o nosso entendimento, na oração nós visualizamos o futuro de um fato que já é, na oração nós recebemos direção da parte de Deus, através da oração nós vemos no texto que Deus ouve a nossa oração. Então tudo que você fala, tudo que você pede, não fique triste não, porque Deus ouve. Saulo orou por 3 dias e Deus respondeu. Deus pode te responder no primeiro dia, Deus pode responder naquele momento do clamor, ou você pode orar durante 3 dias, para que Deus possa responder, ou pode ser que nem o Elias orou no Monte Carmelo. O texto diz que ele orou 7 vezes, Elias dobrava o joelho e orava e pedia a chuva na 7ª vez, ele viu uma nuvem com uma mão de homem, dizendo o sinal que haveria chuva, e choveu sobre aquele lugar, porque 3 anos e 6 meses não chovia, e Elias orou e choveu. Então assim, Deus pode responder, mas é no tempo dele, querido. Pode ser que Deus te responda agora, pode ser que dure 3 dias, pode ser que dure 40 dias, mas o importante é porque quando Deus vê que o momento exato, você estiver preparado para receber, Ele vai lá e responde. Mas o certo é que Deus ouve a oração, Deus ouve o teu clamor, e nós aprendemos mais um ponto que Deus responde a oração. Pega essas promessas da parte de Deus. Quem está pegando as 2 mãozinhas assim, ó? Não tem aquelas 2 mãozinhas assim na descrição? Coloque aquelas 2 mãozinhas assim na descrição. Travou aqui, mas eu acho que já voltou normal. Me diz aí se voltou normal, para mim continuar. Coloque nos comentários se voltou normal, que eu vi aqui que travou, mas eu acho que voltou normal de novo. Então vamos lá. Então Deus ouviu a oração, Deus ouviu a oração e Deus respondeu a oração. Agora me diz aqui, você crê que Deus pode ouvir o teu clamor? Você crê que Deus pode ouvir a sua oração, o seu pedido? Me diz aqui, coloca aqui nos comentários. Me confirma aqui, porque eu acho que travou, e eu não sei se voltou normal. Ah, colocou a mãozinha, então voltou normal. Então Deus, Ele ouve a nossa oração. Deus, Ele ouve o nosso clamor. Então nós aprendemos aqui, mais 6 coisas aqui. Primeiro, Deus abre a visão. A visão não é os olhos naturais, não. A visão, ela mostra o futuro. Deus abre o entendimento para que você possa compreender e dê clareza daquilo que você deve fazer. Deus, Ele também, o que Ele faz? Abre a visão, abre o entendimento, dá clareza, mostra o futuro. Deus ouve a oração e Deus responde a sua oração. E a 7ª coisa, Deus tem um propósito na sua vida. Nós vamos entender. E o que aconteceu? Continuando. O que aconteceu? Agora nós vamos ver aqui, no final, existe uma condição que vai fazer com que Deus ouça a sua oração mais rápido, e você vai entender no texto qual é esse segredo, mas esse segredo eu vou deixar para o final. Júnior, eu quero que a minha oração seja atendida mais rápido. Júnior, eu quero que o meu clamor seja atendido mais rápido. Existe algum código? Existe. Existe o código para que a oração seja atendida mais rápido. Nesse texto eu vou mostrar para vocês. Mas continuando, quando Deus fala com Ananias, Ananias, como todo ser humano, como eu e você, que muitas vezes somos falhos, por quê? Porque Deus deu uma missão para Ananias, mas às vezes nós vamos questionar a direção de Deus. Quantas vezes Deus fala para você, faz isso, executa isso, e você vai questionar o Deus por quê? Você vai questionar Deus por que você deve fazer, como deve fazer, para quem você deve fazer. Então muitas vezes eu e você somos assim. Então Ananias,
vai questionar a Deus, dizendo assim, respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Então, olha só o que Ananias falou para Deus. É como se... Calma aí, ó. Ananias cometeu uma gafe aqui. Ananias questionou a Deus, falando, Senhor, eu ouvi muito desse homem, você não viu? Não ouviu? Esse homem persegue, esse homem, ele vai atrás, ele maltrata, ele tem autoridade, ele tem carta para perseguir, para maltratar, para prender. E o Senhor está mandando eu ir lá, orar sobre ele. Preste bem atenção, querido. Eu quero falar algo para vocês aqui. Muitas vezes, as pessoas olham para outras e só vê o erro, só olha para a falha, só olha para a vida errada que a pessoa teve, para a vida errada e o comportamento que ela teve. Mas eu quero falar também algo para você da paz de Deus. Nunca deixe de acreditar nas pessoas. Acredite nas pessoas. Deus também pode ter te levantado como um Ananias, para você acreditar em pessoas. Talvez você hoje aqui está na condição de Saulo, alguém que perseguiu, alguém que está cego e que a visão será restaurada, alguém que Deus tem um propósito para ser usado grandemente nessa nação, nessa geração. Ou talvez você está na posição de Ananias. Para quê? Talvez você seja o Ananias na vida de alguém. Como eu posso citar o exemplo aqui da querida Clistal, que está sendo Ananias na vida ali do Mateus, do Daniel, se não me falha a memória, Daniel, está sendo Ananias, alguém que acredita no potencial, alguém que estende a mão sobre aquela pessoa, para que aquela pessoa possa se levantar, para que aquela pessoa possa recomeçar, para que a visão da pessoa possa ser restaurada. Então Ananias questionou Deus, quem é esse homem? Persegue, se quer que eu vá lá. E aí entra aqui o sétimo ponto que eu falei para vocês, o sétimo ponto da promessa de Deus para todos aqueles que são escolhidos. Deus tem uma promessa na sua vida, assim como tinha na vida de Saulo. Deus tem uma promessa na sua vida, e ele diz no versículo de número 15, Deus responde a Ananias dizendo, e disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e diante dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ele disse para Ananias, Ananias, vai lá, Ananias, me obedece, sabe por quê? Eu tenho um propósito na vida deste homem. Eu escolhi este homem para ele levar o meu nome, para ele anunciar o meu nome diante dos gentios, que é diante de todas as nações. Eu escolhi esse homem para ele me falar do meu nome diante dos reis, diante dos filhos de Israel. Ei, Deus escolheu você com um grande propósito. Através da sua vida, você vai falar para uma pessoa, para duas, para três, na sua rua, no seu bairro, quem sabe para essa nação, quem sabe muitos que estão me ouvindo aqui vão falar, e a sua voz e o seu propósito e aquilo que estão fazendo vai ultrapassar os limites e as fronteiras do Brasil. Existem pessoas que estão nessa live aqui, coloque sua mão assim, receba. Existem pessoas nessa live, existem pessoas que estão ouvindo essa ministração, que vão falar em outras nações, em outros países, em outros lugares, porque através da sua vida, você como instrumento de Deus, vai alcançar mais pessoas, vai alcançar mais famílias, vai alcançar mais vidas. Sabe por quê? Porque Deus tem um grande projeto, Deus tem um grande propósito, e você é o escolhido de Deus. Deus olhou para mim e disse, eu tenho um grande propósito na vida deste homem, e ele fala assim, este homem vai aprender o quanto é importante padecer pelo meu nome. E aí entra o versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhes a mão, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aqui é um código muito forte. Agora tente imaginar aqui comigo, Ananias chegando na casa de Judas. Ananias bate na casa de Judas e pergunta assim, primeiro Ananias vai em Damasco, vai na rua da casa direita e bate na primeira casa e diz assim, aqui mora um homem chamado Judas? E a pessoa na rua direita, não, amigo, você vai mais na frente, umas 4 casas, ali mora um homem chamado Judas, mas esse Judas está com um monte de pessoas, recebendo um monte de pessoas na sua casa. E quando Ananias chega, ele bate na porta, e que ele vai falar com Judas, ele diz assim, Judas, você é Judas? Ele disse, sou Judas. Ele disse, olha, eu vim da parte de Deus enviado aqui, que tem um homem aqui esperando, e eu preciso falar com este homem. Judas fala, sim, tem um homem chamado Saulo, de Tarso, da cidade de Tarso. E aí Judas pede e permite que Ananias entre. E quando Ananias começa a pisar,
começa a entrar na casa, Saulo está dentro do quarto e Saulo está ouvindo o caminhar de Ananias, o andar de... Eu vou falar um código para vocês aqui. Teve uma vez que eu fiquei um período que eu sofri um acidente, tem gente que não sabe, mas eu sofri um acidente quando eu tinha 12 anos, eu dei de cara no arame farpado e cortou o meu supercílio aqui, e cortou o meu supercílio do lado, cortou-se, quase fura os meus 2 olhos. Se você olhar de perto, não dá para ver aqui, mas eu tenho cicatriz aqui, subi um pouco e aqui. Eu dei com a cara no arame farpado, tinha 12 anos, estava brincando. No início da noite, numa cidade lá onde eu morava no interior, não tinha energia elétrica, então era uma noite estrelada, lua cheia, a gente estava brincando, correndo, brincando de manja com meus primos e a vizinhança lá. E aí o vizinho colocou o arame farpado, só que eu não sabia, e eu dei com a cara no arame farpado e eu fiquei 30 dias sem ver. Nesses 30 dias que eu fiquei sem ver, porque meus olhos incharam, eu desenvolvi o que? A audição e desenvolvi o olfato. Então assim, quando eu estava em casa, eu sempre conhecia as pessoas pelo cheiro. De longe, quando alguém vinha chegando, eu falava, fulano chegou, por quê? Eu conseguia perceber o cheiro do perfume, ou quando não tomava banho, eu já sabia quem era. Eu conseguia ter discernimento de quem era que chegava pelo andar, porque cada pessoa caminha de um jeito, tem um passo diferente. Então eu desenvolvia a audição. Então quando alguém caminhava, eu já sabia, fulano acabou de chegar, porque pela forma de andar, pela pisada, eu conseguia saber se a pessoa estava andando, arrastando o pé, pisando, porque a gente desenvolve os outros sentidos. Então o que acontece? Quando Saulo está orando, Ananias chega na casa, e quando Ananias fala assim, Saulo, Saulo, eu cheguei até aqui, e vim aqui, porque o Senhor, que te apareceu em uma visão, me enviou aqui. Saulo diz assim, eu já sei quem é tu é Ananias. Saulo sem ver, sim eu sou. E naquele exato momento Ananias coloca a mão sobre Saulo. O texto diz que uma escama dos olhos de Saulo caiu, e ele tornou a ver. E naquele exato momento Saulo foi cheio do Espírito Santo. Aqui está o código. Naquele momento Ananias orou sobre a vida de Saulo, e as escamas dos olhos de Saulo caiu. Através da sua vida, os olhos das pessoas vão abrir. A escama que tem cegado as pessoas de não compreender o porquê elas estão vivendo aquela vida, a forma que elas estão vivendo, as dificuldades, as lutas, as aflições, as escolhas, as decisões que elas estão tomando. Os olhos das pessoas estão cegos, porque 2 Coríntios 4,4 diz assim, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, de uma tal maneira que não resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. As pessoas estão cegas espiritualmente, as pessoas não conseguem compreender as obras de Deus e tudo aquilo que Deus tem para a vida delas, e elas têm levado uma vida que não tem agradado a Deus, e através da sua vida, as escamas vão cair dos olhos das pessoas, e as pessoas vão começar a ver a Deus, as promessas de Deus, e o propósito de Deus, e muito mais é importante, na sua caminhada, você ser cheio do Espírito Santo. Busque comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que vai direcionar, Ele que vai dirigir, Ele que vai te usar como instrumento. E eu quero já caminhar para o final. Seja bem-vinda, Isa Souza. Eu não sei quem aí, quem está por trás desse perfil, mas sempre está aqui nas lives. Espero que um dia você saia e você coloque sua foto lá no perfil, porque Deus tem um propósito na sua vida, Isa Souza. Então você que está aqui ouvindo as lives, eu creio que a palavra de Deus está sendo ministrada no seu coração. Não sei se é homem, se é mulher, se é jovem, se é adulto, se é criança que está por trás desse perfil, mas Deus tem um propósito na sua vida. É tempo de sair desse esconderijo, desse perfil aí que não tem foto nenhuma, mas Deus tem um propósito na sua vida. E continuando aqui para encerrar, eu quero deixar essa palavra para vocês. Deus tinha uma promessa e Deus disse para Saulo, este para mim é um instrumento, este para mim é um vaso, este para mim é escolhido. Agora nós vemos 2 vidas, porque Saulo, um homem que perseguia, um homem que maltratava, que mandava matar homens, mulheres e crianças, mandava apedrejar, que prendia, agora restaurado por Deus, é um homem diferente, é um homem que agora tem uma vida que foi perdoada por Deus e será um instrumento. O Saulo que teve o nome mudado por Deus para apóstolo Paulo, só ele escreveu 13 cartas. 13 cartas. Ele escreveu 13 cartas, ele escreveu, se você for pegar o Novo Testamento, que tem 27 cartas, ele escreveu quase 50% do Novo Testamento. Ele foi o homem que mais escreveu texto. Ele pregou, ele anunciou, ele levou o Evangelho, e ele morreu decapitado, mas ele foi fiel, e foi fiel até a morte, e Deus usou ele falou para reis,
ele falou para pequenos, ele falou para grandes, ele falou para o imperador romano do período, ele pregou para o imperador romano, e Deus cumpriu o propósito, e no final da vida dele, ele foi condenado em Roma, e ele morreu decapitado por amor à palavra de Deus, e por amor ao Evangelho. E eu quero concluir, e quero dizer aqui, que quando Deus chama Saulo, no versículo de número... versículo de número 6, está aqui o código, e ele tremendo atônito disse: Senhor, o que queres que eu faça? No momento que Deus visitou Saulo, Saulo se colocou à disposição de Deus e se disse: Senhor, o que você quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor disse: levanta e vai para até a cidade, que lá eu vou te falar o que você deve fazer. O que eu aprendo aqui? Que primeiro, eu quero colocar essa palavra para vocês. Saulo se colocou à disposição de Deus. Será que você pode colocar essa frase aqui e perguntar assim: Senhor, o que o Senhor realmente quer que eu faça? Será que você já colocou, já fez essa pergunta para Deus? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Você já colocou diante de Deus a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, para saber realmente o que Deus quer da sua vida? Saulo fez isso, falou: Senhor, o que queres que eu faça? E aqui eu chamo de revelação progressiva de Deus. Deus te mostra uma parte, Deus fala contigo uma parte porque Ele quer que você execute. Porque no momento que você executa, Deus te mostra mais um passo. É como se você que dirige, vai numa estrada, o farol só te mostra 200 metros. Você vai dirigindo numa noite, o que você precisa ver só uma parte da estrada. E quando você se locomove, você vê a outra parte da estrada. E depois a outra parte, entendeu? Então Deus falou para ele assim: olha, você está se colocando à disposição, então vai para aquela cidade. E quando você chegar lá, e quando você estiver lá, porque era lá que você ia perseguir, maltratar, quando você chegar lá, aí eu te mostro e te digo e te revelo o que você deve fazer. Então o que acontece? Eu chamo isso de revelação progressiva. Primeiro passo, Deus fala com você, você precisa obedecer. E no momento que você se locomover, Deus vai te mostrar outro passo. Sabe qual é o problema das pessoas? É que eles querem saber e querem entender tudo de uma vez só. Não. Deus, Ele quer ver a sua obediência. Então quando Deus falar no seu coração, se levante, faça, realize, porque no momento que você faz isso, Deus vai te mostrar o outro passo. Eu lembro, por exemplo, aqui, a imersão sobre o propósito de vida. Eu estava um dia orando de madrugada e Deus falou bem assim para mim: você cuidou de muitas pessoas, existe propósito de vida, e existem histórias que precisam ser conhecidas, e Deus falou bem claro no meu coração: faz esse evento sobre a imersão, que eu coloquei o nome, sobre propósito de vida, e traz as pessoas para contar a sua história. Porque no momento que elas contarem a sua história, eu vou visitar elas para que elas se coloquem à disposição, para que o propósito de vida delas possa alcançar outras pessoas, para que através da história de vida delas, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam mudadas. E eu prontamente me levantei e fiz a imagem, e de manhã eu conversei com as pessoas e fiz. E no momento que eu fiz, Deus começou a mostrar passo a passo o que eu devia fazer, Deus já me mostrou coisas que é para eu fazer no futuro, não é o momento agora, mas eu estou caminhando passo a passo. Por quê? Quando Deus falar com você, faça. Quando Deus falar com você, execute. Eu fui para o sul do país, especificamente eu escolhi Florianópolis, mas porque Deus falou comigo quando eu tinha 18 anos na tribo indígena, no meio da floresta amazônica. Deus me visitou ali. Deus usou a boca de uma índia que nem português falava em Sateré, e ela profetizou na minha vida, cheia do Espírito Santo, e me falou algo que em determinado tempo se cumpriria algo, e que quando fosse no final de 2018, no final de 2018 para início de 2019, era para mim ir para o sul do país, que Deus falaria comigo no sul do país. E sabe o que eu fiz? Se passou da época que eu recebi a promessa até eu executar a promessa, passou mais ou menos 14 anos, e depois de 14 anos, quando eu abri o meu entendimento, eu estava no sul do país. Quando eu estava no sul do país, Deus me lembrou a promessa. Eu estava no sul do país e Deus levantou uma outra pessoa, falando: eu falei contigo na tua juventude, agora eu te trouxe para cá. Então assim, a gente precisa ouvir e entender a promessa de Deus e o projeto de Deus. Quero falar algo para você. No momento que Deus, preste bem atenção, no momento que Deus falar com você, se coloque de pé, se coloque à disposição, porque Deus vai realizar esse projeto. E eu quero concluir aqui, eu quero pedir licença da Clivistal, porque aí eu concluo, né? E eu fui para Florianópolis, eu poderia ir qualquer cidade do sul do país, e Deus começou a fazer grandes coisas, Deus começou a realizar grandes coisas.
Deus está me conectando a grandes coisas, e Deus restaurou tanto a minha vida agora que eu vou até casar com uma mulher incrível, maravilhosa, que ela está aí acompanhando, que ela é minha noiva, a Liz Pellegrini, entendeu? Então Deus, ele realizou todos os projetos, está realizando todos os meus sonhos a partir do momento que eu ouvi a voz de Deus e a partir do momento que eu obedeci. Primeiro ele falou para Saulo, dizendo o seguinte: Saulo, o que ele falou? A primeira vez que ele falou: Saulo, se levanta e vai para aquele lugar, porque lá eu vou te falar o que você deve fazer. Então preste atenção, Deus, ele fala conosco, mas no decorrer que nós obedecemos, ele aperfeiçoa, ele modela, ele supre a nossa necessidade, ele traz as pessoas, porque quando Saulo obedece, vai até a cidade, aquilo que Saulo precisava, Deus já tinha providenciado a casa para Saulo ficar, Deus já tinha escolhido as pessoas que fariam parte do propósito de Saulo, que no caso seria Ananias. Então, ele só precisava se levantar e se colocar à disposição de fazer, de executar, porque às vezes a gente quer toda a estrutura para fazer algo, mas não, a gente precisa só começar, porque quando a gente começa, Deus coloca as pessoas, Deus coloca o recurso, Deus abre a visão, Deus abre o entendimento, Ele só quer que nós possamos falar ou fazer. E aqui eu peço licença da minha querida madrinha Clistral para falar de algo, porque Deus deu uma visão para ela, e a mesma visão que Deus deu para ela, Deus deu uma visão para ela, é o seguinte: Clio, minha serva, se levanta daqui, vai estudar, vai fazer um movimento, e depois em cima disso ele escreveu um livro, depois deu outra visão para ela. Qual a visão? Clio Stal, você vai fazer o quê? O universo de oportunidades. Você vai pegar o seu salão de beleza e você vai dar treinamento para pessoas que não têm condições, pessoas que são de baixa renda, pessoas que são carentes, para que através disso elas possam ter uma renda. As mulheres que estão sofrendo abuso, as mulheres que estão passando dificuldade, as mulheres que não têm marido, as mulheres que são maltratadas, para dar uma oportunidade para essas mulheres terem uma renda e para que elas possam sair dessa vida que elas estão levando, muitas vezes passando necessidade, e depois Deus mostrou para ela que devia ser construído um centro. Só que preste bem atenção. Então Deus deu a visão, e o que a Clio Stal tinha que fazer, e que ela fez? Era ouvir a voz de Deus, colocar em prática e se mover. E aí eu vou deixar para ela falar, porque ela vai falar isso na imersão. Eu convidei ela para falar isso na imersão agora no sábado. Então o que acontece? Ela se levantou, ela escreveu um livro com esse recurso, construiu um lugar, só que o livro está saindo e o recurso está demorando para vir. Então o que ela fez? Deus tem pressa, ela ouviu a voz de Deus e já começou o universo de oportunidade dentro do próprio negócio dela, que é a Clio Beleza. Então ela já tem uma estrutura. Então o que ela vai fazer? Depois ela vai comentar e ela vai dar um dia. Então ela se moveu, ela está fazendo isso aqui, ó, que Saulo fez. Se levantou e foi até a rua. O Senhor Deus disse para ela: se levanta e vai até a rua. Se levanta e vai até Damasco, porque lá eu vou falar contigo, porque lá eu vou te dar direção, porque lá eu vou enviar, porque lá eu vou prover o recurso que você precisa, porque lá eu vou levantar as pessoas para estar contigo, porque lá eu vou fazer essa grande obra. Então o que aconteceu? A Clio tem um projeto de construir, eu tenho certeza que ela vai conseguir fazer isso, mas ela decidiu, não, ela entendeu, eu já tenho uma estrutura, eu já tenho o próprio Clio Beleza, então eu posso tirar um tempo, eu posso tirar um momento, eu posso tirar uma hora do meu salão, eu posso fechar a estrutura do meu salão e eu posso usar o próprio espaço para dar o treinamento para essas pessoas e para essa família. Então o que aconteceu? Aconteceu isso, ó. Ela se levantou, ouviu a voz de Deus e se moveu. Agora, Clio, te prepara, Clio Beleza. Agora te prepara, porque é muito forte. Sabe por quê? Porque você se levantou e naquele lugar Deus vai falar contigo o que você deve fazer. Naquele lugar que é a Clio Beleza, Deus vai mandar o recurso para aquele lugar, Deus vai mandar pessoas para aquele lugar, Deus vai mandar clientes que vão ver o teu projeto social e vão falar: Clio, você está fazendo um projeto, e você vai falar do projeto, e as pessoas vão investir, as pessoas vão doar recurso, pessoas vão saber desse projeto e vão doar recurso, e quando você menos esperar, você já tem um grande projeto, a estrutura ali do universo de oportunidade já vai estar preparado, você vai conseguir montar, moldar. Por quê? Porque esse processo que eu quero falar isso para vocês. O que eu quero falar isso para vocês, querido? Essa é a palavra que eu tenho da parte de Deus. Quando Deus falar com você, se levante, faça, execute. Não se preocupe com o recurso, não se preocupe com o lugar, com o ambiente, porque Deus vai levantar pessoas, Deus vai mandar recurso, Deus vai abrir porta. Ele só quer que você faça isso aqui, ó.
se coloque à disposição dele para cumprir o propósito e para cumprir o chamado e os projetos de Deus. Estou encerrando porque é 1 hora de live aqui, 1 hora, o tema de hoje é escolhido por Deus. Deus te escolheu porque Ele tem um propósito, Deus te escolheu porque Ele tem um projeto, e que todas as promessas de Deus que eu li aqui você possa guardar. Falei da primeira promessa da parte de Deus. Qual foi a primeira promessa da parte de Deus que eu falei para vocês aqui? A primeira promessa é que Deus guarda a tua casa, a tua família e o teu lar. Depois falei da promessa de oração, que quando eu oro, Deus abre o meu entendimento, Deus abre a minha visão, Deus me dá direção, Deus ouve a minha oração, Deus responde a minha oração. Depois eu falei aqui que Deus tem promessa, e Ele tinha promessa sobre a vida de Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. Deus tem promessa sobre a sua vida, sobre o seu lar. E por fim, o último, que eu quero colocar aqui para vocês aqui, a escola de beleza, eu vou colocar aqui, ó, eu vou fixar aqui, ó, nesses 5 minutos finais. Amém. A escola de beleza, universo de oportunidade. Amém. Deus me escolheu. Deus escolheu vocês com um grande propósito, com um grande projeto. Se Deus falou com você, faça. Se Deus falou com você, realize. Deus vai prover o recurso. Deus vai prover Deus sempre fez isso comigo. Eu sou um homem assim, muito agradecido porque Deus sempre realizou. Eu estou começando aqui a imersão Propósito de Vida. Já está na 4ª imersão. E já passou mais de 25 pessoas contando sua história de transformação. E sábado, agora eu te convido, sábado o dia inteiro vai ter de novo. Já estou convidando pessoas incríveis. Essa imersão um dia vai se tornar livro. Essa imersão vai se tornar evento, vai se tornar congresso, vai se tornar série, vai se tornar um monte de coisa. Por quê? Vai se tornar documentário, porque a gente precisa obedecer a Deus e se colocar de pé. Por exemplo, se colocar à disposição. Porque Deus tem um grande projeto. Porque Deus tem um grande propósito. E Deus te escolheu de uma forma sobrenatural, de uma forma espiritual. Acredite, confie. Porque quando a gente se coloca à disposição de Deus, Deus vai mandar as pessoas, Deus vai mandar o recurso, Deus vai mandar o mantimento, Deus vai mandar tudo aquilo que a gente precisa. Por exemplo, eu vou casar, eu vou casar em breve, Deus já está mandando o recurso, Deus já está mandando as pessoas, Deus já está mandando pessoas para nos ajudar. Por exemplo, a nossa Cleo, que é a nossa madrinha aí, já vai dar aí um dia de noiva, de beleza maravilhosa, vai cuidar e vai tratar e vai fazer o milagre e as maravilhas. A minha esposa já é bonita, né? E ela vai lá e já vai modelar ela de uma forma especial para o dia do casamento. Então as bênçãos estão vindo por quê? Porque a gente se coloca na disposição de Deus. E tudo aquilo que a gente precisa, Deus vai mandar e Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Eu quero orar por sua vida. Assim como Ananias. Eu tenho uma criança chorando aqui na porta. Se você estiver ouvindo aí, não se preocupe. É o meu filho do coração, é o Felipe. Felipe é muito grudado comigo, ele está querendo vir para cá. Ele está ouvindo minha voz, ele está aqui na porta batendo e chorando. Tá vendo o finalzinho? Eu pego ele para vocês virem aqui. Eu vou orar por vocês. Eu quero encerrar essa live orando, falando com vocês e liberando uma palavra de Deus sobre a vida de vocês. Deixa ele aí que eu já pego ele aqui para botar ele aqui na live. Então, eu quero orar por vocês. E se você tem certeza que Deus tem essa promessa na vida de vocês, e antes de eu encerrar aqui, porque eu quero que você bata o print, aí eu oro, porque toda vez que eu oro e depois eu peço para bater o print, o pessoal foi tudo embora. Então eu quero pedir para vocês, deixa eu me arrumar aqui, para vocês bater um print aqui, e você vai colocar nesse print assim: eu sou escolhido por Deus. Se você é mulher, você vai colocar: eu sou escolhida por Deus, e você vai me marcar. Vamos lá? Bateu o print, você vai colocar aí. Você vai colocar aí: lá no meu story você vai marcar @JúniorPimentel. Eu sou escolhido por Deus, eu sou uma escolhida por Deus. Eu quero orar pela sua vida. Depois que eu orar aqui, eu vou trazer o Felipe aqui. Deixa o Felipe aqui na porta, meu amor. Já vou pegar ele. Eu quero orar por vocês aqui. Senhor Deus e Pai, essa pessoa aqui, o Senhor tem uma promessa na vida dele, na vida dela. O Senhor tem um projeto muito grande. Eu tenho certeza e convicção que o Senhor vai fazer grandes coisas, que o Senhor vai fazer maravilhas nessa vida. Assim como Ananias orou,
sobre a vida de Saulo. E Saulo recuperou a visão. Eu estou orando sobre a vida dessas pessoas, que elas possam recuperar a visão, que elas possam abrir o entendimento delas e que o Senhor possa, sobre a vida delas, fazer grandes coisas, grandes projetos e realizar grandes coisas. Eu oro e ministro sobre a sua vida, o seu entendimento, os seus olhos estão se abrindo, a visão, o projeto de Deus está sobre a sua vida, e eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas na sua vida, que você possa ser cheio do Espírito Santo, e em nome de Jesus, amém, amém. Eu vou trazer aqui para vocês o Felipe, para você ver que ele está batendo aqui na porta. Liz, traz o Felipe aqui na porta, e dá uma batida aqui que eu abro a porta aqui. Se você tem alguma pergunta, coloque aqui no comentário, que quando ela bater aqui na porta, eu vou abrir e vou pegar ele. Deixa aí, você tem alguma pergunta? Alguma pergunta sobre esta live, sobre esta palavra que nós conversamos, que nós compartilhamos da parte de Deus? Essa palavra falou contigo, aí você diga: Júnior, essa palavra falou comigo, eu estou feliz por essa palavra. Eu vou pegar aqui o Felipe rapidinho. Olha aqui quem veio, olha aqui quem veio, ó. Olha, papai, olha. Olha, papaizinho. Olha ali, olha o coraçãozinho ali, ó. Oi. Dá uma tchauzinho assim, oi. Olha ali, ó. Oi. Fala, oi. Oi. Oi, 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 oi. Então nós vamos desligar essa live. Ó, quando ele fica feliz, quando ele me vê, dá beijinho, papai. Ele está muito feliz, ele é autista e ele fica grudado comigo, não me deixa mais pra nada. Oi, 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 fala assim, oi, 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 oi. Tchau, tchau, quero agradecer a presença de todos vocês e amanhã, às 19h07, nós vamos ter a live sobre o autoabandono e você é meu convidado no Destravado Propósito, amanhã às 19h07. Um beijo, dá tchau, tchau, filho. Tchau, tchau, vamos lá. Dá tchau, 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 vamos lá.